Olá, turma, tudo bem? Bom dia, tá? Na aula de hoje nós vamos dar início, na verdade, né, ao capítulo 2, ok? Que é Poupando Esforço, tá? Na aula de ontem, né, falei aqui uma pequena introdução sobre este capítulo, ok? Mas hoje mesmo nós iremos estudar uma parte dele, né, e iremos concluir em aulas posteriores. Um recadinho para vocês. Na aula de hoje não terá atividade, porque eu passei atividade na aula de ontem, né, na aula de quarta-feira. Então, turma, quando vocês forem enviar a atividade, envie na aula de quarta-feira, porque na aula de quinta, a de hoje, eu não abri lá para enviar atividade, ok? Ah, professor, mas eu não consegui enviar na aula de quarta-feira. E agora, o que eu faço? Aí você pode estar enviando no WhatsApp, tá? Mas só se você não conseguir mesmo enviar lá, beleza? Então, você não conseguiu, aí você manda no WhatsApp, ok? Que foi da página 14, 15, se eu não me engano, a 18, ok? Então, postei lá no WhatsApp e depois você ainda não fez, faça, ok? Para entregar quarta-feira. Então, vamos lá aqui estudar sobre o capítulo 2, Poupando Esforços, tá? Eu falei para vocês, turminha, que... Opa! Falei para vocês que no decorrer do tempo, né? Aqui, ó. No decorrer do tempo... Opa, não ficou legal não, essa minha canetinha. Eu tô com uma canetinha aqui, mas não está prestando, né? As pessoas, ó, perceberam, né, que alguns instrumentos, né, poderiam facilitar, ó, então esses instrumentos, ó, poderiam facilitar a execução de tarefas, tá, no dia a dia, né? Então, percebeu, né, que máquinas poderiam facilitar o nosso cotidiano, né? Então, né, com o objetivo de que, ó, reduzir aqui, ó, consideravelmente, né, o esforço que essas pessoas iriam fazer, poupar o tempo, né, que é fundamental para o ser humano, tá? Poupar tempo. Hoje o tempo é precioso, né? Aquela famosa frase, o tempo é dinheiro, né? Então poupar tempo e principalmente, ó, se você vai poupar tempo, você vai também poupar o quê, ó? Recursos financeiros, tá? Então esse era o principal objetivo, tá, das máquinas, né? Quando eu falar em máquina, não pense somente em máquinas aquelas máquinas de grande tecnologia, tá? Máquinas simples mesmo, tá? Que como, por exemplo, aqui, ó, esta roda aqui, né? Esse carrinho aqui, ó, para transportar essas garrafas com água aqui, ó, ok? Pense assim, ó, ela teria ela não gastaria força física, ela pouparia tempo e não perderia recurso financeiro se ela utilizasse, se ela utilizasse este carrinho para transportar os galões com água, ou ela iria poupar tempo carregando cada galão desse daqui. Hein? O que seria melhor? Carregar com a mão cada galão desse com água ou colocar no carrinho para o transporte? Colocar no carrinho com transporte, né? Porque você reduzir esforço, pouparia tempo e também não perderia dinheiro, né? Recursos financeiros você iria poupar. Porque pensa aqui, ó, vamos supor que aqui ele levou aqui, ó, 2 minutos para fazer esse transporte. Já aqui ela levou, ó, cerca de 8 minutinhos para transportar esses 4 galões, né? Ela levou 2 minutos para colocar cada um dentro desse carro. Então ela poupou já, ela perdeu tempo e ela perdeu, né? Ela se desgastou fisicamente, ela vai ficar cansada. Isso vai atrapalhar ela no dia a dia, né? No seu rendimento, fazendo com que ela possa, né, até perder recursos financeiros, ok? Então esse advento, essa criação, né, essa descoberta de máquinas foi importante para facilitar o nosso cotidiano, né, o nosso dia a dia. E hoje, turma, aqui, ó, várias atividades, né, que o homem descobriu, tá, no dia a dia, costumam, né, várias atividades que costumam ser realizadas, né, no cotidiano dependem, ó, né, aqui, ó, dependem do uso, né? Opa, horrível. Ainda vai ficar esse barulhinho aqui. Acho que não vou mais usar essa canetinha, não. Não prestou, não. Eu vi na internet e ficou legal, mas fica meio barulhinho, tá? E eu erro ainda. Então, o que ele percebeu?
que essa utiliza fazer com o dedo mesmo, né? Aqui, ó. Que esse uso de máquinas ele facilitava, né, a nossa vida no nosso cotidiano, né? E o que chamamos de máquina, né, é todo o conjunto, ó, de mecanismo com intensidade. Opa, todo o conjunto de mecanismo que atua. Deixa eu limpar, ficou horrível isso aqui, rapidinho, turma. Desculpa, né? Só um momentinho, para não ficar tão poluído aqui agora. Não prestou com a utilização da canetinha. Então aqui, ó, essa utilização, ó, de máquinas, né, é um conjunto que atua, né, na mudança e na facilitação do trabalho, né, alterando a intensidade, né, fazendo com que não seja tão intenso, né, alterando a direção, né, a direção pode ser horizontal, vertical, diagonal, e o sentido, né, não pode mudar o sentido, né, das forças aplicadas na realização de determinado trabalho. Okay? Então, isso facilitou no nosso cotidiano. E aqui a intensidade, por exemplo, quando você vai receber uma descarga elétrica, né? Pode ser de 110, de 220, né? Mas, eu vou tomar uma descarga de 210, ela vai ser mais forte do que uma 110? Não propriamente, tá, turma? Depende da intensidade que você pegar. Você pode, por exemplo, fazer só um toque aqui, vamos supor, só um toque leve, no 210, não foi tanto um choque. Agora você vai lá no 110, segura, a intensidade pode ser mais forte, entendeu? Então não quer dizer que o choque, a intensidade dele vai ser maior no 210 do que no 110, 220, desculpa, que no 110. Não necessariamente, né? Porque vai depender da densidade do choque que você pegar em cada um. A direção, né, é para onde vai, né? Onde você tem a partida e onde você tem o ponto final, né? Ele vai chegar no local, ele vai ter que chegar. Professor, ir no espaço. Uma hora ele vai chegar no local, né? Ele vai ficar por muito tempo, mas uma hora ele chega. E o sentido, né? Por exemplo, você tem a direção, né, horizontal, você tem a direção vertical, e o sentido, né, é para cima, para o lado, né, para a esquerda, para a direita. Basta lembrar aqui no sentido, quando você está brincando aqui de cabo de guerra, né, o cabo de força que você está puxando em direção horizontal ou vertical, e você pode fazer com que o sentido daquela corda seja tanto para cima, para a esquerda, para a direita, né, para baixo, ok? E máquinas simples, o que são aqui, ó, essas máquinas simples, né? São aqui, ó, objetos, ok? Então, são objetos, né? Ou aqui, ó, instrumentos, tá? Não dá, não vai dar, eu gastei dinheiro nessa canetinha. Formados, né, por uma única peça, tá? Então, na máquina simples você vai ter apenas um objeto, uma única peça que vai realizar determinada atividade, determinado trabalho, né? E eles simplificam, né, a execução das mais variadas atividades costumeiras, né? Rodas, polias, roldanas, pensa lá, né? Com a criação da roda, facilitou o transporte de muita coisa, né? Então, mudou a nossa vida, né? Polias, roldanas, né? Alavanca, né? Levantar, fazer força, né? Engrenagens, martelo, né? Você conseguir pregar determinado local, né? Determinado objeto, madeira, machado, né? Cortar, em épocas frias, né? Você cortar madeira e fazer com que criasse lenha, né? Você conseguisse se aquecer. Então, tudo isso, esse tipo de máquinas simples, né? Possibilitaram, né, a nossa sobrevivência, né? Aqui, ó, uma tesoura, você tem um martelo, você tem entre outros tipos de objetos. É a mesma coisa. Se você verificar aqui nessa primeira imagem, ó, o que você está vendo aqui? Ó? Nesta primeira imagem, você vai ter a força, né? A força exercida para baixo aqui, ó, né? E a força que é exercida para o lado, né, em volta, quando esse carro está em movimento. Só que quando você utiliza, por exemplo, essa máquina simples aqui, ó, quem é essa máquina simples aqui, ó? É o macaco, né? Esse macaco ele possibilita com que você faça uma força, uma intensidade ao contrário, e você consiga levantar esse carro, e você pega uma chave aqui, ó, e esta chave você vai conseguir rodar, fazer com que tire, ó, você vai tirar aqui, né, os parafusos e assim conseguir tirar
esta roda. Imagine sem um macaco, você não ia conseguir, né? E tirando se não tivesse um macaco lá, se você conseguisse tirar a roda com muita força, você ia perder muita força, você ia perder muito, fazer muito esforço, o que ia acontecer aqui? A roda iria cair e o carro ia tombar, né? Pum, ia cair para o lado, né? Uma vez, na frente de casa, levaram as 4 rodas do carro no colega meu. Ele deixou estacionar na frente de casa. Levaram as 4 rodas. Ele acordou no outro dia lá e o cara, só que o ladrão lá, ele colocou tijolo, né? O carro dele, quando eu vi de manhã, tá só no tijolo. Levou as 4 rodas, tá? Máquinas complexas, tá? O que são máquinas complexas? São um conjunto de máquinas simples. Máquinas simples se reúnem, né, para fazer algo mais complexo, né? A revolta das máquinas simples para fazer algo mais complexo. Então, aparelhos compostos, né? Quando você é composto, você tem mais de um. Okay? Então, aqui nesses aparelhos compostos, quando você tem mais de um, né? Não ia fazer aqui, eu estou insistindo com essa caneta, porque eu gastei dinheiro nela. Então, quando você tem mais de um, e eles vão fazer o que, ó? Essas máquinas simples, ó. Essas máquinas simples, simplesmente elas vão, ó, atuar juntas, né? Para fazer com que determinado objeto, determinada máquina funcione, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, uma roda, né, de uma bicicleta lá, você tem aqui essas engrenagens, você tem a corrente, né, você tem o pedal, você tem a roda, e vai fazer com que gire, né, você vai fazer uma força, e essa força vai girar essa corrente vai fazer com que gire, né, essa roda e essa bicicleta se locomova, né. A mesma coisa aqui numa impressora, né, fazer com que imprime determinado papel, e ele saia, né, com aquela informação. O motor de um carro aqui, né, fazer com que o carro ande, né, fazer a combustão, queimar aquela gasolina, né, fazer com gerar energia e essa energia fazer com que as rodas se locomovam, né. A mesma coisa aqui, fazer com que o relógio bata, né, bata, o relógio bata no horário certo, né, um avião aqui, né, decolar, então tudo isso é importante, né, quando você faz a utilização de máquinas simples para formar máquinas complexas, ok? E as máquinas complexas modernas envolvem disposições ordenadas, né, de diversos mecanismos individuais que, combinados, desempenham funções específicas que colaboram, né, para a execução de múltiplas atividades. Como eu falei aqui, ó, de um carro, né, o motor lá do carro bem, né, complexo, né, fazer com que aquele carro ande, né, gerar energia para lá e tudo mais, ok? E funcionamento de máquinas simples. Como essas máquinas simples funcionam? Você tem a força potente. Essa força potente, né, é a força que você vai utilizar, a potência que você vai utilizar. E essa força potente, ela tem que ser aplicada, né, ela é intensificada para que ela supere outra, né? Quem é essa outra força? A força resistente. Já desse eu vi, né? Acho que foi no Instagram. Um treinamento do Michael Phelps, né? O Michael Phelps, você sabe que ele treinava muito mais do que os seus adversários, muito mais que os seus companheiros, né? Então ele era uma inspiração para muitos, né? Então o Michael Phelps, ele chegava lá e ele utilizava a força potente, né, dos braços, das pernas dele contra a força resistente. Por exemplo, o técnico dele segurava uma corda, então colocava um balde lá, ele pulava na piscina olímpica. Quando eu cheguei a nadar lá, eu tinha um professor, Silvio, ou ele amarrava a gente, né, ou então ele colocava um balde. Ele amarrava, na cintura uma corda, uma liga, na verdade, grande, e tinha um balde. Aí jogava o balde, tu tinha que... Por quê? Porque quanto mais força você vai fazer para quebrar aquela resistente, melhor você vai ficando. Mais força potente você vai ter. Então ele segurava a gente, nadava, né? Bons tempos, apenas que eu larguei a natação. Me arrependo até hoje. Né? Então você vai utilizar a força potente para superar a força resistente. E a força potente e a resistente, né, ela atuam em conjunto, né, com outro elemento, que é denominado de ponte de apoio, né? Ponte de apoio. Você vai levantar aqui, por exemplo, carrinho de mão, ó. Então, por exemplo, aqui, você tem esse ponto de apoio, é onde você vai apoiar essa máquina, fazer com que ela se locomova. Mas para você fazer com que ela se locomova, você tem que fazer o quê? Uma força potente
para superar a força, ó, resistente. Por exemplo, aqui você colocou pedra aqui, ó, tijolos, areia, seixo, cimento, qualquer coisa, mas você colocou algo aqui. Quanto mais pesado for, mais resistente esse carrinho fica, né? Pensa assim, você tá com, vamos supor aqui, ó, você tem que subir uma laje, né? Você tem que colocar lá no segundo andar. Aí a sua força potente é de 50, né? Vai com a sua canetinha de novo. A sua força potente é 50 e a sua força resistente também ela é, ó, o quê? 50. Só que tem um porém. Você agora vai subir uma ladeira. O que que vai acontecer? Essa força resistente, ó, ela vai para, ó, 80. E agora, o que que aconteceu? A força resistente, ela é, ó, maior, né? Pessoal, né? Esse símbolo de maior, né? Vai ser maior, né? Que a força potente de... Opa, passei. Isso não. Maior que a força potente. Então, você não vai conseguir. Aí você vai voltar com o carrinho. Ah, meu Deus do céu. Caiu, né? Então, aqui, né? E a 50, né? É maior, né? Toda vez eu esqueço maior, menor. Ok? Então você vai utilizar mais força, né? Você tem que utilizar a sua força potente para quebrar a força resistente, ok? E aqui, ó, força potente é a força aplicada para a realização do trabalho. Força resistente, né, é a ação, né, oposta à força aplicada. E o ponto de apoio, ok, turma, é a parte, né, que entrega a potência e a resistência, ok? E o torque, né, que é outro elemento característico das máquinas simples. É o resultado da aplicação de uma força, né, que é medida em newtons, né, que provoca a rotação, né, o giro de determinado corpo ou determinado aparelho. Quanto maior for a distância em relação ao eixo da rotação, maior será o torque, né, maior facilidade você tem. Por exemplo, aonde que você vai ter que utilizar mais força para tirar essa chave aqui, ó? Esse parafuso aqui, por exemplo, essa arruela aqui que você vai ter que utilizar, vai ser maior aqui em A ou vai ser maior aqui em B? Com certeza a força que você vai ter que utilizar é maior em B, né? Então, quanto mais próximo aqui, ó, do eixo inicial, maior é a força que você vai utilizar. Quanto mais longe, menor é a força que você vai utilizar, ok? Então você vai conseguir. Basta pensar, por exemplo, meu pai foi trocar o pneu do carro dele e ele não estava conseguindo tirar com a mão, estava muito apertado lá, ele não estava conseguindo girar a chave. Ele pisou lá começou a pisar lá, né, na chave e assim ele conseguiu rodar e tirar os parafusos, né? Acontece. Turma, por quê? E quando o seu pai pisou, na verdade, ele pisou aonde? Ele pisou aqui no A ou aqui no B? Provavelmente o pé do seu pai veio bem aqui, ó, mais para o final, né? Veio por aqui, assim, o pé do seu pai, para que ele conseguisse, né, rodar e soltar aqueles, afrouxar naqueles parafusos e assim tirar, né? Mesma coisa acontece aqui, né? Da utilização de força, né? Quanto mais a força que você utilizar aqui para empurrar esse carrinho, mais distante ele vai. Quanto menor a força que você utilizar para empurrar esse carrinho, menor será a distância que ele vai percorrer, ok? E a aula de hoje ela vai ficar bem aqui, tá? Nos princípios das alavancas. E próxima aula a gente continua, ok? As alavancas, pessoal, ela foi lá no século III, ó, bem antigo, tá? Foi importantíssimo, né? Principalmente pelo matemático, né? O grego aqui, o Arquimedes, tá? Viveu antes de Cristo. Ele descobriu o princípio, ó, que funciona, o princípio do funcionamento, ó, das alavancas, né? Então, Arquimedes ele descobriu o princípio das alavancas. Então, Arquimedes ele já conseguia, né, fazer força e tirar determinado objeto da frente. Né? Tanto é aqui, ó, né, que são capazes, né, as alavancas são capazes de multiplicar a força aplicada sobre si. Né, ó.
Então, alavancas para mover o mundo, né? Então, olha o Arquimedes aqui, bem famoso, né? Então, a utilização dessas alavancas aqui, ele conseguia mover determinados objetos, né? Pedras, árvores, né? Que estavam no caminho lá, conseguia fazer a força e conseguia tirar, né? Locomover, colocar para outro local, ok? Então, isso é uma alavanca, né? Que ainda é utilizada nos dias de hoje, tá? Muitas pessoas utilizam alavancas para tarefas do dia a dia, ok? Turminha, qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no WhatsApp, tá? Nossa aula vai ficando por aqui. Como eu havia falado no início do vídeo, não temos atividade na aula de hoje, porque a atividade foi passada na aula de quarta, que é para entregar até na quarta-feira. Quando eu falo até, não é para você entregar na quarta-feira, tá? É de ontem até quarta-feira. Você poderia ter entregue ontem, como alguns alunos já entregaram. Pode enviar hoje, quinta-feira, pode enviar sexta, né? Então, pode estar enviando, beleza? Qualquer dúvida, turminha, manda mensagem lá no WhatsApp, ok? Tchau, até a nossa próxima aula.